E aí, beleza? Em algum lugar nos oceanos da Baía de Tóquio, uma embarcação de recreio é avistada sem nenhum passageiro. A guarda costeira investiga o interior apenas para encontrar um origami estranho e um documento. De repente, uma grande explosão ocorre perto do barco vindo das águas e o túnel subaquático começa a vazar o que parece ser uma grande quantidade de sangue. Yaguchi é o vice-secretário-chefe de gabinete do Japão e ele é alertado sobre este incidente com todos os outros altos funcionários do governo. Ninguém tem certeza de qual é a causa, mas todos ficam chocados ao ver as imagens assustadoras dos líquidos vermelhos no oceano. O governo rapidamente começa a evacuar todas as pessoas no túnel, mas ruídos altos podem ser ouvidos vindos de baixo. Civis filmando a crise começam a ver o que parece ser uma grande criatura se movendo no local do incidente. E Yaguchi vê essas imagens online também. Ele tenta avisar o primeiro-ministro sobre as descobertas, mas é ridicularizado por afirmar algo tão absurdo. No entanto, a reunião é rapidamente interrompida quando uma filmagem ao vivo da criatura é capturada pela equipe de reportagem, o que choca a todos enquanto encaram a monstruosidade. A criatura então começa a se mover para mais perto da terra e para dentro dos canais, causando um dano tremendo enquanto o monstro destrói todos os barcos e as pontes ao longo do caminho. Após revisar as filmagens repetidamente, os cientistas veem o que parecem ser pernas no monstro e avisam o primeiro-ministro que a criatura pode ter a capacidade de se aventurar em terra. Os líderes do governo não acreditam que isso seja possível e aconselham o primeiro-ministro a acalmar o público na coletiva de imprensa para garantir às pessoas que estão seguras. Antes que o primeiro-ministro possa terminar o discurso, ele é rapidamente notificado de que o monstro de fato chegou à cidade. As pessoas correm de medo enquanto as ruas se enchem de caos e o gigante afugenta a todos usando seu corpo enorme. Ele se aproxima do centro populacional e grandes quantidades de sangue parecem estar pingando das guelras da criatura. O governo começa a fazer planos para conter a criatura e avisa as pessoas sobre o possível perigo, mas o monstro continua a destruir a cidade por onde passa. Seu corpo enorme derruba os edifícios toda vez que se move e causa um dano tremendo ao deixar um rastro de escombros. Embora a criatura manobre muito lentamente para o seu tamanho, já que parece estar rastejando, a densidade de Tóquio permite que ela cause danos maciços em muito pouco tempo. O governo considera o uso de forças militares, mas é lembrado de que eles devem evacuar as pessoas da área primeiro para evitar qualquer dano colateral. Uma ordem de evacuação é dada, mas dispersar a cidade inteira de Tóquio usando transportes no período de tempo que eles têm é quase impossível. As pessoas são orientadas a deixar seus carros e seguir as instruções da polícia para evitar os danos que estão prestes a ocorrer na cidade. O monstro continua a causar estragos enquanto capota inúmeros carros ao rastejar pelos principais cruzamentos. A criatura sobe no topo de edifícios e os derruba facilmente com seu corpo imenso, matando qualquer um lá dentro que não evacuou a tempo. Vendo o dano que o monstro está causando, o governador de Tóquio exige a ajuda da força de autodefesa com o objetivo de parar o monstro. No entanto, as leis de uso das forças militares só são permitidas sob o ataque de outra nação, o que significa que o primeiro-ministro deve abrir uma exceção para mobilizar os exércitos. Sob esta situação única, o líder do Japão concorda em usar os militares enviando helicópteros para eliminar a criatura e as tropas terrestres para evacuar a área. O monstro gigante continua a se mover pela cidade, quebrando tudo em seu caminho, mas de repente para e cai, muito provavelmente porque não foi capaz de respirar usando suas guelras. Os líderes ficam confusos sobre o porquê disso ter acontecido, mas percebem que a criatura está agindo de forma estranha ao se levantar usando suas pernas gigantes. O monstro começa a transformar suas cores externas em um vermelho mais profundo e a desenvolver braços a partir de suas barbatanas anteriores. Ele cresce rapidamente e dobra de tamanho antes de rugir furiosamente. A criatura continua a se mover em direção à metrópole e se eleva sobre a maioria dos edifícios agora que evoluiu para o próximo estágio. Seus movimentos são mais rápidos e eficientes, já que o monstro agora consegue ficar de pé jogando trens e veículos ao redor com a cauda como se não fosse nada. Os helicópteros chegam
escaneiam a área e voam mais perto da criatura. Mas os pilotos percebem que seu alvo parece diferente dos relatórios. Eles manobram para a posição e se preparam para atirar ao comando. Após receber a notícia de que a evacuação está completa, o primeiro-ministro ordena o ataque, mas os soldados rapidamente notam que ainda há pessoas no chão. O líder ordena que os helicópteros recuem temporariamente, não querendo arriscar a vida dos civis e manchar o nome dos militares. O monstro percebe os soldados recuando e aproveita a oportunidade para fugir em direção aos oceanos, de volta à Baía de Tóquio. Os funcionários do governo examinam os danos após a retirada do monstro e Yaguchi sente que eles falharam com as pessoas, pois poderiam ter reagido de forma mais eficiente. Os militares procuram a criatura nas águas, mas não conseguem encontrar seu paradeiro. O general sugere que a única coisa que eles podem fazer agora é se preparar para o próximo surgimento. Os militares se preparam para usar uma combinação de tanques, artilharias e ataques aéreos para derrubar o monstro quando o encontrarem da próxima vez. Yaguchi também recebe ordens para montar uma força-tarefa a fim de desenvolver uma contramedida eficaz contra a criatura. O biólogo especula que o monstro tem diferentes estágios nos quais pode se transformar, e os outros membros refletem sobre onde a criatura pode acumular energia para alimentar seu corpo enorme. A única resposta lógica parece ser que ele pode de alguma forma passar biologicamente por fissão nuclear. Após analisar os dados do monstro, a equipe consegue confirmar essa teoria, já que a criatura produz radiação por onde passa, mas isso também significa que os residentes estão em perigo de envenenamento por radiação. Yaguchi é contatado por Kayoko, representando o presidente dos Estados Unidos, e ela quer que o governo japonês localize Goromaki, um professor que previu o aparecimento do monstro. Aparentemente, ele foi expulso do Japão por se rebelar contra o governo devido ao seu forte ódio por potências nucleares. Após entregar os documentos do professor encontrados na embarcação de recreio, Kayoko também entrega a Yaguchi algumas pesquisas importantes que o professor realizou, onde ele nomeia este monstro de Godzilla, que significa a encarnação de Deus. O relatório de Kayoko mostra que os humanos estavam despejando inúmeros materiais radioativos no oceano, onde uma criatura subaquática coexistia com a radiação que eventualmente a fez evoluir. Ela também revela um grande diagrama que o Dr. Maki deixou para trás, mas ninguém é capaz de entender seu conteúdo. Yaguchi diz à equipe para analisá-lo imediatamente, pois pode conter os segredos para derrotar o monstro. Após analisar a radiação que Godzilla produziu, a equipe se surpreende ao encontrar um novo isótopo que não existe na tabela periódica, sugerindo que seu corpo pode conter elementos desconhecidos. Eles também descobriram que o monstro tem 8 vezes mais informações genéticas em comparação com os humanos e que é capaz de automutação, tornando-o a criatura mais evoluída do planeta. A equipe especula que o sangue da criatura funciona como um líquido de refrigeração para sua radiação, e é por isso que Godzilla correu de volta para o oceano após se transformar, a fim de resfriar seu corpo. Em teoria, eles podem forçar o monstro a esgotar sua energia nuclear e em seguida injetá-lo com coagulantes, congelando o monstro com seu próprio sistema de resfriamento. Antes que seus planos possam ser colocados em prática, a equipe recebe a notícia de que o monstro ressurgiu novamente, mas desta vez ele cresceu visivelmente. A criatura também alterou sua pele para um material semelhante a uma armadura e transformou sua cauda em uma arma gigante que se eleva sobre seu próprio corpo. O monstro se move para a costa e destrói tudo no caminho enquanto todos fogem do local. Ele se move para a área residencial e causa ainda mais danos do que da última vez. Godzilla agora se eleva sobre os edifícios mais altos e destrói as casas facilmente com cada passo que dá. O monstro continua a marchar para frente e as pessoas percebem que Godzilla está indo em direção a Tóquio mais uma vez. O governo decide que eles devem agir imediatamente antes que a criatura possa alcançar a capital ou destruir uma instalação nuclear, o que causaria ainda mais danos. Como o plano de Yaguchi ainda está inacabado, o primeiro-ministro não tem escolha a não ser enviar toda a força dos militares japoneses contra o monstro. O exército começa a se preparar para a chegada da criatura e os tanques são alinhados de acordo com o plano. Os helicópteros são
são enviados em direção ao gigante como a primeira onda de ataque, e eles começam a atirar usando os canhões automáticos, acertando inúmeros golpes no rosto do monstro. Os ataques foram ineficazes e eles mudam para munições mais pesadas, mas a criatura permanece inalterada pelas investidas. O primeiro-ministro dá permissão para usar todas as armas militares e o esquadrão começa a atirar inúmeros mísseis no rosto do monstro, fazendo com que incontáveis explosões engulam sua cabeça. As pessoas ficam chocadas ao ver quando o monstro sai da fumaça e permanece ileso mesmo após os ataques furiosos da Força Aérea. Os militares iniciam o plano B e ordenam que todos os tanques atirem nas pernas da criatura, causando um fluxo contínuo de explosões. As artilharias também atiram e acertam golpes devastadores no rosto do monstro, mas o gigante continua marchando para frente sem nenhum sinal de dano. Eventualmente, a enxurrada de ataques consegue desacelerar a criatura enquanto ela se aproxima da ponte. Os militares enviam sua arma mais mortal contra Godzilla e aviões começam a jogar bombas na criatura, o que resulta em grandes explosões que engolem o monstro. Eles continuam a lançar as bombas que explodem furiosamente e, eventualmente, a criatura começa a alterar seu curso. No entanto, seus ataques apenas irritaram o monstro e ele joga a ponte em direção aos tanques, fazendo-os correr por suas vidas. Os projéteis de concreto destroem inúmeros veículos e derrubam o posto de comando ao mesmo tempo. Godzilla emerge da poeira ileso e continua a avançar em direção a Tóquio, enquanto os militares olham para o monstro sem esperança depois de esgotarem todas as suas munições. Eles agora não têm escolha a não ser solicitar que os Estados Unidos os ajudem a destruir essa monstruosidade. Os americanos lançam 3 de seus bombardeiros furtivos em direção a Tóquio, mas os japoneses logo percebem que o alcance da explosão causará mais danos do que o próprio monstro. O governo rapidamente ordena que os militares mobilizem as pessoas para o subsolo a fim de escapar das explosões que se aproximam. Os funcionários do governo também devem se afastar da área, pois não sabem se os americanos serão bem-sucedidos em deter Godzilla. Enquanto isso, a criatura gigante fica no meio da cidade, enquanto seu corpo brilha em vermelho pelas radiações internas. Os bombardeiros furtivos lançam inúmeras bombas na criatura e conseguem penetrar a pele e explodir, fazendo com que sangue voe para todos os lados enquanto Godzilla grita de dor. A criatura então começa a evoluir novamente, transformando o brilho vermelho dentro de seu corpo em um roxo brilhante. Godzilla abre a boca enquanto a luz continua a brilhar mais forte. Começa a atirar fumaça preta da boca que se transforma em chamas que engolem a cidade inteira rapidamente. As chamas então se concentram em um feixe de plasma que o monstro atira para cima no céu, destruindo um dos aviões no processo. Os americanos começam a lançar mais bombas na criatura, mas o gigante fecha a boca e atira inúmeros feixes de suas costas que destroem as bombas e os bombardeiros ao mesmo tempo. Godzilla então dispara uma rajada em direção à cidade, cortando tudo no caminho, incluindo o helicóptero em que o primeiro-ministro está. O laser derruba inúmeros edifícios e deixa a cidade em chamas. Após gastar toda a sua energia, o monstro se desliga e entra em hibernação, enquanto permanece de pé nas ruínas da cidade. Yaguchi sobreviveu ao ataque, mas quando volta para o novo quartel-general, ele percebe que o governo japonês está em desordem após perder o primeiro-ministro e muitos dos oficiais. Ele não está disposto a desistir, pois ainda acredita que há uma chance de parar o monstro que está atualmente em hibernação. Um novo primeiro-ministro é rapidamente nomeado pelos órgãos governamentais, mas ninguém está feliz em assumir o papel de liderança no meio desta catástrofe. Felizmente, a maior parte da equipe de Yaguchi sobreviveu ao ataque em Tóquio e ele implora para que todos deem o seu melhor para salvar o Japão de mais destruição. A equipe começa a reunir diferentes coagulantes de inúmeras empresas e a recuperar amostras de DNA do monstro na cidade. O governo dos Estados Unidos exige colaborar com a equipe também. E eles descobriram pelas amostras de sangue do monstro que ele pode se reproduzir assexuadamente e se espalhar pelo planeta. Os cientistas americanos ouvem isso e relatam ao seu governo imediatamente, causando a decisão final de usar uma bomba nuclear térmica para destruir
destruir a criatura. Eles calculam que há uma grande possibilidade de que Godzilla ameace a América do Norte se for deixado vivo, portanto a ONU concordou com essa medida extrema. Yaguchi acredita que ainda há uma possibilidade de salvar Tóquio com seu plano de congelar o monstro, já que a ONU tem que dar à cidade tempo para evacuar as pessoas. A equipe começa a trabalhar rapidamente, pois eles precisam de uma quantidade enorme de agentes de entupimento e os mecanismos apropriados para entregar os produtos químicos. Mas seu quebra-cabeça mais problemático reside em entender o diagrama que o Dr. Mack deixou para trás. Depois de olhar para o origami que foi deixado pelo médico, eles finalmente percebem que o diagrama é tridimensional e precisava ser dobrado para ser compreendido. Godzilla nunca precisou do lixo nuclear como combustível, mas sim consumiu água e oxigênio para fazer um isótopo que lhe dá seu poder. O monstro é a maior ameaça à humanidade. Mas, após cooperar com outras nações, combinando seus computadores quânticos, a equipe consegue decifrar os elementos únicos do monstro e fazer as alterações necessárias para o seu plano. Kayoko também decidiu ajudar, ficando pessoalmente e fornecendo à equipe vários drones e armas dos Estados Unidos. No dia anterior ao ataque nuclear, o governo japonês planeja capturar o monstro e salvar seu país. Eles enviam trens armados com explosivos em direção à criatura gigante, e eles explodem durante o contato, despertando o enorme monstro da hibernação. Inúmeros drones são enviados em direção a Godzilla e começam a jogar bombas na criatura uma por uma, forçando-o a gastar sua energia, atirando seus lasers nas máquinas. O ataque destrói os prédios próximos e incontáveis drones, mas eventualmente o monstro é forçado a ceder à medida que fica com pouca energia nuclear. Godzilla redireciona os feixes de energia para sua cauda e boca e continua a causar imensa destruição na área. Os ataques eventualmente perdem sua potência muito rapidamente também, e os plasmas são lentamente transformados em chamas. Eles passam para a próxima parte do plano, detonando os edifícios ao redor da criatura, fazendo com que as estruturas caiam em cima do gigante. Os objetos em queda derrubam o monstro no chão e sua temperatura interna começa a cair drasticamente enquanto ele começa a ficar sem energia. A criatura gigante é deixada inconsciente depois que mais prédios caem sobre ela, dando à equipe a oportunidade necessária de enviar os soldados para administrar os agentes de congelamento de sangue. Um exército de caminhões cercam o monstro e começa a injetar os coagulantes na boca, mas após usar apenas cerca de 20% da quantidade necessária, a criatura recobra a consciência. Godzilla abre a boca e atira um feixe de plasma furioso em direção aos caminhões, matando todos no local enquanto a explosão engole a área. O monstro tenta escapar, mas mais trens são enviados para colidir com a fera gigante, causando inúmeras explosões que derrubam a criatura no chão mais uma vez. Mais caminhões chegam para cercar o monstro e começam a injetar os coagulantes novamente, mas desta vez eles conseguem completar a dosagem inteira. No entanto, a criatura acorda mais uma vez e despedaça os veículos enquanto se levanta. Começa a brilhar em roxo enquanto tenta se afastar da área. O monstro ruge uma última vez e sua pele começa a congelar, assim como todo o seu corpo. Godzilla finalmente para de se mover quando a temperatura central cai para perto de menos 200 graus. As pessoas ficam chocadas com sua conquista, enquanto todos fazem uma pausa em silêncio. O cientista também descobre que o isótopo de Godzilla tem apenas uma meia-vida de 20 dias, o que significa que os cidadãos podem retornar para suas casas bem rapidamente. O governo provisório também renunciou junto com o primeiro-ministro, permitindo que as gerações mais jovens assumam o controle e conduzam o Japão para o seu futuro. Yaguchi decidiu compartilhar todos os dados com as nações, pois acredita que o conhecimento pode beneficiar a humanidade como um todo. No entanto, o que as pessoas não perceberam foi que Godzilla estava evoluindo antes de ser congelado, tentando se transformar nas próprias criaturas que venceram esta batalha, à medida que percebe o poder da humanidade. Terminando assim, Shin Godzilla, filme de ficção científica e ação de 2016. E eu espero você no próximo vídeo.